O grupo terrorista Hamas é um dos movimentos militantes sunitas islâmicos e um dos principais partidos políticos presentes em território palestino. Governa mais de 2 milhões de pessoas na faixa de Gaza e o grupo é conhecido por sua luta armada contra Israel. Em outubro deste ano, o Hamas lançou um ataque surpresa massivo ao sul de Israel, matando centenas de civis e soldados e fazendo dezenas de outros como reféns. Israel declarou guerra ao grupo em resposta e indicou que seus militares estão então planejando uma longa campanha para derrotá-los. Dezenas de países designaram Hamas como organização terrorista, embora alguns insistam e apliquem este rótulo apenas à sua área militar. O Irã fornece-lhe apoio então material e financeiro e a Turquia acolhe alguns dos seus principais líderes. O seu partido rival, o Fatah, que domina a Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, e governa a Cisjordânia, renunciou à luta armada por enquanto. A divisão na liderança palestina e a hostilidade inabalável do Hamas para com Israel diminuíram então as perspectivas de uma estabilidade na região de Gaza. O Hamas, um acrônimo para Movimento de Resistência Islâmica, foi fundado pelo Sheikh Ahmed Yassin, um clérigo palestino e ativista local da chamada Irmandade Muçulmana. Acabou dedicando a sua infância à erudição islâmica no Cairo e a partir do final da década de 1960, Yassin pregou e realizou trabalhos de caridade na Cisjordânia e na região de Gaza, ambas ocupadas por Israel após a Guerra dos 6 Dias. E assim, estabeleceu o Hamas como um braço político da Irmandade em Gaza em dezembro de 1987, após a eclosão da chamada Primeira Intifada, uma revolta palestina contra a ocupação israelense da Cisjordânia, Gaza e Jerusalém Oriental. Naquela altura, o objetivo do Hamas era combater a chamada Jihad Islâmica Palestina, outra organização cujo compromisso de resistir violentamente a Israel ameaçava afastar o apoio dos palestinos à Irmandade. Em 1988, o Hamas publicou a sua carta, apelando para a destruição de Israel e também para o estabelecimento de uma sociedade islâmica na Palestina histórica. E numa tentativa de moderar a sua imagem, o Hamas apresentou um novo documento em 2017, que aceitava a existência de um Estado palestino provisório ao longo da chamada Linha Verde, a fronteira estabelecida antes da Guerra dos 6 Dias e que ainda se recusava a reconhecer o Estado de Israel. O Hamas empregou pela primeira vez atentados suicidas em abril de 1993, 5 meses antes do líder da OLP, Yasser Arafat, e do primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin assinarem os Acordos de Oslo. O pacto histórico estabeleceu um autogoverno limitado para partes da Cisjordânia e de Gaza, sob uma entidade recém-criada chamada Autoridade Palestina. O Hamas condenou os acordos, bem como o reconhecimento mútuo entre a OLP e Israel, com o qual Arafat e Rabin concordaram oficialmente em cartas enviadas dias antes de Oslo. Em 1997, os Estados Unidos designaram Hamas como uma organização terrorista estrangeira. O movimento passou a liderar então a resistência violenta durante a Segunda Intifada no início dos anos 2000, embora a Jihad Islâmica e a milícia Tanzim do Fatah também tenham sido responsáveis pela violência contra os israelenses. O Hamas possui uma série de órgãos de liderança que desempenham diversas funções políticas, militares e sociais. A política geral é definida por um órgão consultivo abrangente, muitas vezes chamado de Politburo, que funciona no exílio. Aqui cabe um adendo e a explicação deste termo. Politburo é um chamado comitê executivo dos partidos comunistas, criado na Rússia durante a Revolução de 1917 e que fornece uma liderança forte e contínua durante um processo revolucionário. Durante o século XX, várias nações tinham um Politburo, que incluíam a União Soviética, a Alemanha Oriental, o Afeganistão, a Tchecoslováquia e a China. Hoje, outros 5 países socialistas possuem esse sistema de Politburo: a China, a Coreia do Norte, o Laos, o Vietnã
e Cuba. Para o Hamas, estes comitês locais administram questões fundamentais para Gaza e Cisjordânia. Ismail Haniyeh atua, neste momento, como chefe político, tendo substituído o líder de longa data, Khaled Meshal, em 2017. Haniyeh opera a partir de Doha, no Catar, desde o ano de 2020, supostamente porque o Egito restringiu seu movimento de entrada e saída de Gaza. Os líderes do Hamas estabeleceram presença no Catar depois de se desentenderem com seu anterior anfitrião, a Síria, quando naquele momento refugiados palestinos participaram na revolta de 2011 que precedeu a Guerra Civil Síria. Algumas figuras importantes do Hamas supostamente operam nos escritórios também do grupo na Turquia. Os assuntos cotidianos de Gaza são supervisionados por Yahya Sinwar, que anteriormente chefiou o braço militar do Hamas e cumpriu 22 anos numa prisão israelense por ser o mentor do sequestro e assassinato de 2 soldados israelenses. Ele estava entre os mais de 1.000 prisioneiros palestinos libertados em 2011 em troca de um soldado israelense detido pelo Hamas. Marwan Issa e Mohammed Daif comandam a ala militar do Hamas, as chamadas Brigadas Izz al-Din al-Qassam. Isso porque as forças israelenses assassinaram o fundador desta milícia armada, Salah Shehadeh, num ataque aéreo em 2002. Naquele momento, 15 civis também foram mortos no ataque, aumentando a condenação internacional a Israel contra tais táticas. As forças israelenses mataram por sua vez Yassin, o fundador do Hamas, no ano de 2004. Atualmente acredita-se que Saleh al-Aruri chefia a filial do Hamas no Líbano. Ele também assumiu a liderança do grupo na Cisjordânia após as eleições internas serem concluídas no ano de 2021, enquanto Meshal foi escolhido para liderar o gabinete da diáspora e Salameh Katawi foi eleito para gerir os assuntos dos membros presos do Hamas. Sendo uma entidade terrorista designada, o Hamas está excluído da assistência oficial que os Estados Unidos e a União Europeia prestam à OLP na Cisjordânia. Historicamente, os expatriados palestinos e os doadores privados na região do Golfo Pérsico forneceram grande parte do financiamento do movimento. Além disso, algumas instituições de caridades islâmicas no Ocidente canalizaram dinheiro para grupos de serviços sociais apoiados pelo Hamas, provocando o congelamento de seus ativos pelo Tesouro Nacional dos Estados Unidos. A situação econômica de Gaza, que já era terrível antes do ataque do Hamas a Israel em 2023, certamente irá piorar a situação de pobreza extrema dos moradores de Gaza. O Egito e Israel fecharam em grande parte as suas fronteiras entre 2006 e 2007, restringindo a circulação de mercadorias e pessoas para dentro e fora do território. Os dois países mantêm hoje um bloqueio isolando o território da maior parte do mundo e forçando mais de 1 milhão de palestinos de Gaza a depender da ajuda internacional. Israel permitiu que o Catar fornecesse centenas de milhões de dólares em assistência através do Hamas. Outra ajuda externa geralmente chega para aquela região através da Autoridade Palestina e de agências da ONU. Durante anos após o início do bloqueio, o Hamas arrecadou receitas tributando as mercadorias que circulavam através de uma sofisticada rede de túneis que contornavam a passagem egípcia para Gaza. Isso trouxe para o território produtos básicos como alimentos, medicamentos e gás barato para a produção de eletricidade, além de materiais de construção, dinheiro e principalmente armas. Depois que o presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi assumiu o poder em 2013, o Cairo tornou-se então hostil em relação ao Hamas, que via o grupo como uma extensão do seu principal rival interno, a Irmandade Muçulmana. O exército egípcio fechou a maior parte dos túneis que atravessaram o seu território, enquanto travava uma campanha de contra-terrorismo contra um ramo do autoproclamado Estado Islâmico no seu lado da fronteira, na península do Sinai. O Egito começou a permitir que alguns bens comerciais entrassem em Gaza através da sua passagem de fronteira na região de Salah al-Din em 2018. Em 2021, o Hamas teria arrecadado mais de 12 milhões de dólares por mês de impostos sobre produtos egípcios importados para Gaza.
Hoje, o Irã é um dos maiores financiadores do Hamas, contribuindo com fundos, armas e treinamento. Mesmo com o Irã e o Hamas se desentendendo brevemente depois que cada um assumiu um lado oposto na guerra civil da Síria, o Irã atualmente acaba fornecendo cerca de 100 milhões de dólares anualmente para o Hamas, para a Jihad Islâmica e para outros grupos palestinos designados como organizações terroristas pelos Estados Unidos. Neste contexto, o Irã rapidamente elogiou o ataque do Hamas a Israel recentemente e prometeu seu apoio contínuo ao grupo palestino. A Turquia tem sido outro forte apoiador e financiador do Hamas e um crítico de Israel após a ascensão do presidente Recep Tayyip Erdogan ao poder no ano de 2002. Embora Ankara insista que apenas apoia o Hamas politicamente, a Turquia foi acusada de financiar o terrorismo do Hamas, incluindo através de ajuda desviada da Agência Turca de Cooperação e Coordenação. O Hamas tem sido a autoridade de fato em Gaza desde a saída de Israel do território em 2005. No ano seguinte, o Hamas conquistou a maioria dos assentos na legislatura da Autoridade Palestina e formou um governo. Ganhou votos pelos serviços sociais que prestou e também pela rejeição ao Fatah, grupo que muitos eleitores naquele momento consideraram corrupto frente à Organização para a Libertação da Palestina e entregando poucos resultados aos palestinos através das suas negociações com Israel. O resultado foi inaceitável para o Fatah e seus apoiadores ocidentais, e o partido expulsou o Hamas do poder na Cisjordânia. Em Gaza, o Hamas derrotou as milícias do Fatah numa semana de combates intensos, resultando num cisma político entre os dois territórios palestinos. Os palestinos não votam numa legislatura desde 2006 e nem em um presidente desde 2008. À medida que o Hamas assumiu o controle das instituições remanescentes da Autoridade Palestina na faixa de Gaza, estabeleceu um poder judicial e criou instituições autoritárias. Em teoria, o Hamas governa de acordo com a lei básica palestina, baseada na Sharia, tal como a Autoridade Palestina, mas tem sido geralmente mais restritivo do que a lei exige, controlando desde a forma como as mulheres se vestem e impondo a segregação de gênero em público durante os primeiros anos do seu governo. O governo controlado pelo Hamas não tem mecanismos eficazes ou independentes para garantir a transparência no seu financiamento, aquisições ou operações. O Hamas também reprime os meios de comunicação social de Gaza, o ativismo social nas redes sociais, a oposição política e as organizações não governamentais, deixando-o sem mecanismos de responsabilização. A divisão política da Cisjordânia e da faixa de Gaza é amplamente impopular. Atualmente, 1/3 dos palestinos consideram esta divisão prejudicial para o seu povo desde a criação do Estado de Israel em 1948. Uma pesquisa realizada pelo Centro Palestino para Pesquisas Políticas concluiu que mais da metade dos palestinos em Gaza e na Cisjordânia votariam no Haniyeh do Hamas em detrimento do presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, numa eleição presidencial, enquanto apenas 1/3 dos palestinos escolheria Abbas. Além disso, Abbas adiou indefinidamente as eleições nacionais marcadas para 2021, citando a alegada recusa de Israel em permitir que os palestinos em Jerusalém Oriental votassem, embora os observadores da pesquisa suspeitassem que Abbas pretendia impedir uma provável vitória do Hamas. O Hamas disparou foguetes e morteiros contra Israel desde que o grupo assumiu o controle na faixa de Gaza em meados dos anos 2000. Autoridades de segurança iranianas disseram que Teherã forneceu algumas dessas armas, mas que o Hamas ganhou a capacidade de construir seus próprios mísseis após treinarem com o corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã e seus representantes. Nos últimos anos, Israel estima que o Hamas e outros grupos extremistas palestinos em Gaza tinham cerca de 30 mil foguetes e morteiros no seu arsenal.
Além disso, homens do Hamas lançaram balões carregados com dispositivos incendiários em direção a Israel em diversas vezes, causando alguns incêndios pontuais. O grupo também realizou incursões em território israelense, matando e raptando soldados e civis. Antes do atual conflito, Hamas e Israel tiveram combates mortíferos nos últimos anos, em especial no ano de 2021, quando Hamas disparou foguetes contra Israel após semanas de tensões entre palestinos e israelitas em Jerusalém. Alguns analistas dizem que o Hamas quis reforçar a sua reputação como defensor da causa palestina depois de que a autoridade palestina adiou as eleições daquele ano. Durante os conflitos, que duraram ao todo 11 dias, o Hamas e a Jihad Islâmica dispararam mais de 4.000 foguetes a partir de Gaza, matando 10 civis israelenses e ferindo mais de 300 outros. E após os ataques do dia 7 de outubro de 2023, Israel declarou guerra ao Hamas e prepara-se para uma eventual invasão da faixa de Gaza. Com a situação ainda em desenvolvimento, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu alertou que a guerra será longa e difícil contra o Hamas, e espera-se que a resposta militar de Israel seja sem precedentes.